conjunto das relações de trocas entre compradores e vendedores determina a estrutura de preços em um determinado momento. Essa estrutura só refletirá as demandas legítimas das pessoas quando não houver interferência estatal, isto é, em uma situação de livre mercado. Nessa situação, os preços refletirão fielmente as escolhas de milhares, milhões ou até bilhões de pessoas interagindo umas com as outras em condições de incerteza. Os preços, assim, não são um fim em si mesmo, mas simplesmente um meio de transmitirmos a informação sobre os valores subjetivos que damos a bens e serviços. Em um ambiente de livre mercado, por meio de tentativas e erros, os preços vão se ajustando às reais demandas das pessoas. Além disso, eles vão mudando conforme essas demandas também mudam. Já que nosso conhecimento é imperfeito, várias ações fracessarão, mas os sinais enviados pela flutuação dos preços farão com que as pessoas aprendam com seus erros e procurem coordenar suas ações de forma cada vez mais eficiente. Logo, os preços servem como sinalizadores, indicando aos indivíduos se suas ações estão corretas e, se não estiverem, como podem melhorá-las ao longo do tempo. Nesse processo, algo que é fundamental é o lucro. Ao contrário do que costuma ser apregoado, o lucro é belo e moral. Ele nada mais é do que a remuneração de um empreendedor. O que é um empreendedor? É alguém que, investindo seu capital e procurando satisfazer seus clientes, não só cria novas informações, como também as transmite, coordenando as ações dos agentes econômicos. Como, em um livre mercado, não há barreiras de entrada a uma atividade, esse empreendedor precisa estar em permanente estado de alerta para não ser eliminado por seus concorrentes. Quando o empreendedor lucra, isto é, quando ele compra um certo recurso por um preço menor e consegue revendê-lo por um preço maior, as ações da pessoa que lhe vendeu o recurso e da pessoa que dele comprou, antes desconexas, tornam-se coordenadas. Ao fazer isso, ele empreendeu, ele criou valor. Ele alocou os recursos de forma mais racional do que estavam alocados anteriormente. Note que é o lucro que lhe transmite informação de que sua ação foi bem sucedida, de que valor foi criado. Quanto mais intensa for a atividade dos empreendedores, maior a coordenação entre os agentes e mais eficiente a economia. Voltemos para nosso exemplo dos pães. Para preparar seus pães, o padeiro precisa comprar farinha de trigo, fermento, sal e açúcar, além de pagar pela eletricidade, água e mão de obra. Para manter-se economicamente viável, o custo de tudo isso precisa ser menor do que vai ser recebido de seus clientes. Se tiver lucro, ele estará oferecendo um produto cujo valor será maior do que a soma das partes. Ao fazer isso, ele terá coordenado as ações de seus fornecedores com as de seus clientes. Se não tiver lucro, isso indicará que ele vai precisar mudar algo no seu processo de produção ou simplesmente abandonar essa atividade. Ao longo da nossa história, ainda não descobrimos uma maneira melhor de transmitir informações sobre a oferta e a demanda de recursos do que por meio do lucro. Apenas o lucro consegue medir a quantidade e a qualidade das atividades econômicas, possibilitando que comparemos os custos de produção com os resultados e que decidamos se tais atividades devem ser mantidas ou modificadas. Esse preconceito que muitos têm em relação ao lucro é mais uma das consequências nefastas da doutrinação estatal a que somos submetidos. Assim, o lucro, pasme, é fundamental para a melhora de nosso bem-estar. São pessoas como o nosso padeiro, os empreendedores, que são a força motriz da economia de mercado. Eles é que avaliam se há algo faltando e decidem começar um novo negócio ou lançar um novo produto. São os empreendedores que arriscam suas próprias economias para conseguir espaço, adquirir equipamentos, comprar insumos e contratar mão de obra com o propósito de preencher uma demanda que acreditam existir. Eles é que, motivados pelo lucro, buscam recursos subutilizados para coordená-los e oferecê-los com valor maior aos consumidores. Eles é que tornam nossas vidas melhores. Muitos olham apenas para os lucros dos empreendedores, mas se esquecem dos enormes riscos que eles correm.
caso, por alguma razão, não satisfaçam seus clientes, incorrendo em grandes e prolongadas perdas financeiras, eles são impiedosamente eliminados pela concorrência. Como Hayek demonstrou, nosso conhecimento não só é incompleto, como está distribuído de forma desigual entre as pessoas. Se isso é verdade, então alguns empreendedores terão maior chance de tomar uma decisão correta do que outros, e são esses que permanecerão. Note que empreendedor e empresário não são sinônimos. O empreendedor se arrisca e procura atender de forma voluntária demandas legítimas da sociedade. Logo, nosso padeiro, que procura satisfazer nosso desejo pelos pães quentinhos, é o empreendedor. Assim como é uma moça que vende seu artesanato na porta do restaurante universitário. Ao contrário, o diretor de uma empresa estatal não é um empreendedor, assim como não é o presidente de uma grande corporação que apenas faz pressão política no Congresso para ter aprovado um projeto que lhe garante privilégios. Somente em um ambiente de livre mercado é que teremos apenas empreendedores, já que, sem a coerção imposta pelo Estado, não haverá aquelas benesses garantidas aos amigos do rei. No livre mercado, os empreendedores precisam estar em permanente estado de alerta, tentando descobrir e atender às necessidades dos consumidores. Esse processo empreendedorial não pode ser substituído por computadores, por reuniões da sociedade civil, por sindicatos, por câmaras setoriais, por movimentos sociais, por organizações não governamentais ou por pseudo-soluções políticas. Uma vez que, no livre mercado, o consumidor é soberano, o empreendedor, este sim, é de fato um servidor público. Se as trocas são voluntárias, não importa o quão rico seja o empreendedor, ele nunca poderá forçar as pessoas a consumir seus produtos. O mecanismo de correção de erros do mercado, baseado por um lado no sistema de preços e por outro na competição, façam que haja um incentivo para que, no longo prazo, os consumidores sejam satisfeitos e os empreendedores incompetentes eliminados. Assim, em última instância, todo esse processo beneficia os consumidores. Cabe ressaltar ainda que a competição beneficia não só os consumidores, mas também os trabalhadores. Mesmo que um determinado trabalhador não seja muito qualificado, possua uma grande família para alimentar e, portanto, não tenha um grande poder de barganha, ele será disputado pelos vários empreendedores que existem no mercado. Não há nada que impeça um competidor de oferecer um salário melhor a um trabalhador e retirá-lo de um empreendedor avaro. Portanto, no longo prazo, a competição garante também que os trabalhadores não sejam subvalorizados pela mão de obra que oferecem. O livre mercado é um sistema baseado no nosso direito natural à propriedade privada, em que todos nós, ao agirmos egoística e imprevisivelmente, com base em nossas preferências subjetivas, não só nos satisfazemos, como também servimos aos demais. Em outras palavras, uma vez que não há a agressão imposta pelo Estado, somos direcionados de forma anárquica e espontânea a caminhos que nos permitem simultaneamente servir a nós mesmos e aos próximos. Esse sistema ético e eficiente é, porém, distorcido à medida que o Estado passa a intervir na economia.